Torcedor alvinegro, segure-se bem na cadeira, porque o que eu vou te contar hoje é daqueles assuntos que mexem fundo no coração e na alma de quem carrega o Botafogo no peito. Antes de começar, já vou te pedir uma coisa muito simples. Se você ama o Fogão, se você vibra com cada jogo, se você se arrepia com a estrela solitária brilhando, então inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o que está acontecendo com o nosso clube. Você já parou para pensar no silêncio que vem tomando conta da torcida? Já percebeu que, em muitos momentos, o Botafogo está sendo prejudicado descaradamente? Mas a revolta não ecoa mais como no passado? Pois é, meus amigos, esse silêncio pode custar caro. E é sobre isso que vamos falar hoje. Mas calma, não vou entregar tudo logo de cara. Quero que você vá comigo até o fim dessa história, porque há detalhes que você não pode perder, e que explicam por que o Botafogo precisa, mais do que nunca, ser a voz que reclama. O clube que nunca se calou. Historicamente, o Botafogo sempre foi um time de luta. Não é à toa que carrega o apelido de glorioso. O clube que revelou craques imortais para o futebol mundial, que formou bases da seleção brasileira. Também sempre foi aquele que se levantava diante das injustiças. Você se lembra do que aconteceu em 1971? O Botafogo tinha um time soberbo, pronto para conquistar tudo. Mas no jogo decisivo, no último minuto, o árbitro José Marçal Filho simplesmente fechou os olhos para uma falta clara em Ubirajara. A bola entrou, o título escorreu pelos dedos, e a dor ficou marcada para sempre. O nome do árbitro virou sinônimo de infâmia, perseguido por décadas pela nossa torcida, como exemplo de que a injustiça jamais seria esquecida. E não parou por aí. Quem poderia apagar da memória o episódio de Ana Paula Oliveira, na semifinal da Copa do Brasil? Erros absurdos que custaram caro ao Botafogo, a ponto de encerrar a carreira dela na arbitragem. Mas o nome, a lembrança, a revolta, tudo isso permaneceu vivo entre os alvinegros. Marcelo de Lima Henrique, em 2008, foi outro personagem dessa história. Djalma Beltrame, expulsando Dodô em clássico decisivo, idem. Cada um desses episódios foi gravado a ferro e fogo na nossa memória coletiva. O Botafogo sempre reagiu, sempre protestou, sempre cobrou. Mas será que hoje essa chama ainda existe? O fantasma de 2008, o chororô. É aqui que entra um ponto delicado. Desde 2008, quando o termo chororô foi usado para desmoralizar a revolta legítima do Botafogo contra erros de arbitragem, parte da torcida começou a se calar. O estigma virou mordaça. E o que era um grito justo passou a ser visto como reclamação vazia. Mas eu te pergunto, desde quando exigir justiça é motivo de vergonha? Desde quando aceitar ser roubado é sinal de grandeza? O Botafogo precisa entender que não há vergonha nenhuma em cobrar. O problema não é reclamar. O problema é aceitar calado. Muitos que repetem essa história do chororô nem eram vivos na época. Estão apenas reproduzindo uma narrativa que foi criada para enfraquecer o clube. Uma narrativa que cala, que anestesia, que tira da torcida o poder de cobrança. A arbitragem que não perdoa. Enquanto isso, a arbitragem segue sendo implacável contra o Botafogo. O clube é sistematicamente prejudicado. E a cada rodada o que vemos são erros que vão muito além do acaso. É impedimento que não é marcado. É pênalti ignorado. É falta clara transformada em lance normal. E sabe o que é pior? É ouvir parte da torcida repetir o discurso anestesiante. Não jogamos bem, foi falha individual. O atacante perdeu o gol feito. Ora, desde quando um erro de arbitragem deixa de ser erro porque o time não estava em sua melhor noite? O Botafogo pode, sim, falhar em campo. Mas isso não dá o direito ao árbitro de falhar no apito. Uma coisa não anula a outra. O time pode perder por suas próprias pernas, mas jamais deve aceitar ser empurrado pelo apito. Esse é o ponto central. O Botafogo precisa reencontrar sua voz. O Botafogo precisa ser novamente o clube barulhento, aquele que incomoda, aquele que não se cala diante das injustiças. Precisa ser o vizinho que bate panela quando falta luz, o passageiro que exige o troco certo, a mãe que não aceita a correção errada da prova do filho. Porque ninguém fará isso por nós. Nenhum outro clube vai levantar a bandeira da justiça pelo Botafogo. Nenhuma entidade vai, por conta própria, proteger o glorioso. Isso é papel da torcida. É papel da diretoria. É papel de cada botafoguense. O silêncio não protege. O silêncio não resolve.
O silêncio só fortalece quem está do outro lado. O momento atual. O silêncio que dói. O que vemos hoje é um Botafogo calado. Um Botafogo que aceita as narrativas impostas. Um Botafogo que, em vez de bradar contra a injustiça, prefere engolir seco e tentar seguir adiante. Mas até quando? Até quando vamos aceitar ser empurrados para baixo? O Botafogo precisa se levantar. E isso começa com a torcida. A pressão vem das arquibancadas, das redes sociais, das ruas. O torcedor precisa fazer sua parte. Reclamar, cobrar, protestar. Mostrar que não aceita mais. Uma revolta que pode mudar tudo. E é aqui que está o ponto mais importante de tudo isso. A revolta pode mudar o futuro do clube. Quando a torcida se cala, a arbitragem se sente à vontade para errar de novo. Quando a torcida pressiona, o árbitro pensa duas vezes antes de fechar os olhos diante de uma falta. Não é sobre chorar. É sobre lutar. Não é sobre reclamar por reclamar. É sobre exigir justiça. E justiça é tudo o que o Botafogo precisa. A mensagem final. Torcedor, o Botafogo precisa ser a voz que reclama. Precisa voltar a ser aquele que não aceita a injustiça. O silêncio não combina com a nossa história. O silêncio não faz parte da identidade do glorioso. E é por isso que hoje, mais do que nunca, precisamos gritar. Precisamos nos fazer ouvir. Porque se nós não reclamarmos, ninguém vai reclamar por nós. Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você acha que o Botafogo precisa voltar a cobrar, a protestar, a gritar contra a arbitragem? Ou acredita que o silêncio é o melhor caminho? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Porque juntos, como uma voz só, podemos mudar o futuro do Botafogo.